Todos os anos, mais de 2 bilhões de lâmpadas são fabricadas no mundo todo. Isso significa que 60 novas lâmpadas se acendem a cada segundo. Dos filamentos de tungstênio nas primeiras lâmpadas de Edison aos minúsculos semicondutores dos LEDs de hoje, a história da luz artificial já passou por mais de um século de evolução. Cada geração de lâmpadas representa um marco na engenharia humana, mostrando que nossa busca por iluminar ambientes é, na verdade, um esforço para iluminar o próprio futuro. Neste documentário, o canal Docs Fabricando leva você para dentro do processo de fabricação de lâmpadas, revelando uma verdadeira obra-prima da criatividade e tecnologia humanas. Em 1879, Thomas Edison apresentou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar por 40 horas seguidas. Apenas um ano depois, ele melhorou seu projeto, estendendo a vida útil para mais de 1.200 horas. Foi o início da era da luz elétrica, uma descoberta que transformou para sempre a vida humana. Você já imaginou como seria nosso mundo hoje se a lâmpada nunca tivesse sido inventada? Com o tempo, porém, essa tecnologia mostrou suas limitações: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou com o surgimento da iluminação LED. Ao substituir o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores capazes de emitir luz sem gerar calor, essa inovação trouxe mais brilho e maior durabilidade, reduzindo drasticamente o consumo de energia. Segundo estimativas globais, a mudança das lâmpadas incandescentes para LEDs economiza mais de 200 bilhões de dólares em custos de energia por ano, o equivalente à produção anual de centenas de usinas termoelétricas. A jornada começa na fabricação do vidro, onde tubos transparentes são aquecidos até ficarem maleáveis. Ali, o gargalo e a abertura da lâmpada ganham forma. Em uma esteira que gira lentamente, cada tubo é preso entre duas cabeças de máquina, enquanto queimadores a gás liberam calor de cerca de 1.260 graus Celsius. Conforme o tubo gira, sua borda se expande, formando o pescoço que depois se conectará ao corpo principal. Nessa etapa, braços robóticos seguram o gargalo amolecido e inserem um tubo fino no centro, que permitirá retirar o ar e adicionar gás inerte. 2 fios finos de cobre são fixados em lados opostos, servindo como suportes e condutores elétricos. O conjunto passa por chamas mais quentes que derretem o vidro o suficiente para selar as partes metálicas. Uma máquina, então, dobra esses fios delicadamente, moldando 2 pequenos ganchos que manterão o filamento de tungstênio exatamente no centro. Sensores ópticos monitoram cada etapa para garantir que cada gargalo seja formado com perfeição. Uma vez completo o gargalo, trabalhadores e máquinas avançam para a fase mais delicada: instalar o filamento, o verdadeiro coração da lâmpada. Ao longo da linha de montagem, centenas de estruturas deslizam em ritmo perfeito, cada uma segurando um gargalo pronto para receber o filamento. Em uma estação separada, um rolo de fio de tungstênio, metal que suporta mais de 2.200 graus Celsius, é esticado e enrolado em molas microscópicas, um pouco mais grossas que um fio de cabelo, usando garras magnéticas de precisão. Um braço automático fixa as extremidades do filamento aos ganchos de cobre dentro do gargalo. Sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado para brilhar de forma constante quando a eletricidade passar. Antes da selagem, todo o conjunto é revestido com uma fina camada de zircônio, que evita danos pela umidade, retarda a oxidação e aumenta a vida útil do filamento. Com o gargalo completo e o filamento instalado, a produção avança para a etapa onde as duas partes de vidro são unidas. Cada pescoço é fixado em uma braçadeira giratória, enquanto a concha redonda transparente fica posicionada do lado oposto. Braços robóticos giram ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de chamas a cerca de 870 graus Celsius. Em poucos segundos, o vidro amolece e se funde em uma ligação quase invisível. Uma vez seladas, uma máquina ajusta o pescoço para o diâmetro preciso que encaixará na base de alumínio. Logo depois,
a lâmpada passa por uma zona de resfriamento onde o ar forçado impede que o vidro se deforme. Centenas de lâmpadas passam pela esteira, cada uma assumindo sua forma familiar, quase prontas, aguardando apenas a selagem a vácuo e o preenchimento com gás inerte. Esta é uma das fases mais críticas, a remoção do ar e injeção de gás inerte. O objetivo é criar um ambiente completamente sem oxigênio, permitindo que o filamento brilhe sem queimar, estabilizando a pressão interna para que a lâmpada dure mais e brilhe de forma consistente. Cada lâmpada é colocada em uma cabeça de bomba de vácuo revestida com borracha, enquanto o tubo fino no gargalo se conecta ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas 10 a 12 segundos, mas deve atingir um vácuo quase perfeito para eliminar qualquer umidade e oxigênio. Imediatamente depois, um injetor automático libera uma dose medida de argônio misturado com nitrogênio em pressão controlada. Essa mistura retarda a evaporação do filamento e impede a formação de resíduos escuros no vidro. Quando a pressão correta é alcançada, um maçarico aquece a ponta do tubo a mais de 980 graus Celsius, derretendo o vidro até selar completamente e prender o gás inerte dentro. Após o preenchimento e selagem, a linha passa para a etapa de fixação da base de alumínio. Cada lâmpada é virada de cabeça para baixo, com o gargalo apontando para baixo. Um braço robótico instala automaticamente a base pré-moldada, que inclui a carcaça metálica, camada isolante e rosca padrão. No centro da base fica o ponto de contato onde a eletricidade entrará. 2 fios condutores que saem de dentro da lâmpada passam pelo orifício central e são fixados com solda térmica de precisão, um no centro e outro na lateral da carcaça, fechando o circuito. A base é então pressionada firmemente contra o gargalo usando adesivo térmico de alta temperatura e girada para verificar o encaixe na rosca padrão. As lâmpadas montadas percorrem uma esteira de teste, onde cada uma é ligada para verificar se o circuito funciona corretamente. Antes de sair da linha, toda lâmpada passa pelo teste mais importante, a durabilidade do filamento. Ao longo da esteira, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes que se conectam automaticamente a uma fonte de energia. O sistema inicia um ciclo rápido de liga, desliga, cada rodada durando cerca de 90 segundos, simulando o uso real e treinando o filamento sob tensão. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% a 120% da voltagem nominal. Se o filamento não aguentar, a lâmpada queima instantaneamente e é removida. Após o teste, cada lâmpada é resfriada e passa por um sistema de inspeção óptica para detectar rachaduras, descoloração ou áreas onde o vidro possa ter encolhido pelo calor excessivo. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha com seu brilho dourado, como uma homenagem a mais de um século de história, dentro das fábricas modernas, uma nova geração já tomou seu lugar. A lâmpada LED usa tecnologia semicondutora para produzir luz mais intensa e duradoura, consumindo apenas uma fração da energia. Mas como essas luminárias modernas são realmente fabricadas? Diferente das incandescentes, as luzes LED não precisam de vácuo nem gás inerte. O que elas realmente precisam é de excelente dissipação de calor para proteger o minúsculo chip interno. Por isso, o processo começa com barras sólidas de alumínio, alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo com suas aletas de resfriamento. Características: as carcaças de alumínio são então torneadas, perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas que transferem o calor do chip LED para fora com eficiência. Uma camada de tinta eletrostática prateada ou cinza é aplicada para prevenir oxidação e melhorar a reflexão da luz. Por fim, trabalhadores instalam um anel isolante no gargalo e inspecionam cada peça usando câmeras ópticas para garantir que não haja rachaduras, arranhões ou deformidades na rosca. Depois do corpo de alumínio, vem o difusor, uma cobertura em forma de cúpula feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha a luz uniformemente.
O processo começa com pequenos grânulos de plástico transparente despejados em uma tremonha que alimenta uma câmara de aquecimento a cerca de 260 graus Celsius. Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes em forma de hemisférios ou elipses. A pressão de injeção fica em torno de 140 kg por centímetro quadrado, garantindo que o plástico derretido preencha todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos próximos 20 a 30 segundos, um sistema de resfriamento forçado estabiliza a estrutura, preservando a transparência e resistência da cúpula. Quando o molde abre, um braço robótico remove cada difusor e o coloca em uma esteira para inspeção visual, onde câmeras verificam transparência e arranhões. Algumas versões recebem uma camada extra de revestimento difusor na superfície interna, que suaviza o brilho e o distribui de forma mais uniforme. No final, centenas de cúpulas brilhantes ficam dispostas em bandejas, prontas para montagem. Dentro da área de montagem, centenas de placas de circuito brancas movem-se pela esteira, aguardando para receber os chips de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa, funcionando como adesivo para manter os chips LED no lugar. Momentos depois, a máquina de montagem SMT inicia sua operação rápida. A cada segundo, seu braço robótico pega dezenas de chips menores que um grão de arroz e os coloca exatamente em seus lugares, com margem de erro de poucos milésimos de milímetro. Quando todos os chips estão posicionados, as placas entram em um forno de refluxo, onde o calor controlado derrete a pasta de solda e fixa permanentemente os chips ao circuito, criando conexões eletrônicas fortes e estáveis. No final, as placas cintilam com minúsculos pontos de luz, dezenas de chips LED microscópicos perfeitamente alinhados, prontos para serem unidos à carcaça de alumínio e formar o núcleo luminoso da lâmpada. Após a conclusão das placas, elas vão para a área de montagem manual, fase em que a precisão humana ainda é fundamental. Ali, técnicos instalam o driver, o conversor de energia que permite ao LED funcionar de forma estável mesmo quando a voltagem flutua. Na bancada, cada placa é fixada temporariamente ao dissipador de calor de alumínio. Usando um ferro de soldar de precisão, o técnico conecta os fios entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta fique brilhante, redonda e perfeitamente limpa. O driver é então colocado cuidadosamente dentro da cavidade do corpo e fixado com parafusos ou adesivo térmico para garantir transferência de calor estável. Por fim, vem o soquete com a já conhecida base de rosca, e 26 que permite encaixar a lâmpada em um soquete padrão. Os fios do driver são soldados ao soquete com soldagem rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Com o circuito elétrico e a carroceria de alumínio completos, a lâmpada LED entra em sua fase final. Fixação da tampa do difusor e inspeção completa. As cúpulas transparentes de policarbonato são recolhidas automaticamente por braços robóticos e colocadas precisamente sobre cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico gira suavemente para pressionar a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que impede a entrada de umidade e poeira. Em algumas linhas, um sistema de prensa térmica funde a cúpula de plástico e o corpo de alumínio levemente juntos, criando um vínculo duradouro e permanente. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas passam por uma esteira de teste de luz, onde sensores ópticos medem a difusão de brilho, estabilidade da tonalidade e da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem brilho excessivo ou oscilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Ali, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, envolvem em capas protetoras e imprimem códigos QR, junto com números de lotes na embalagem. Finalmente, as caixas lacradas são empilhadas em paletes e enviadas para o armazenamento, marcando a conclusão de uma jornada de produção que alimenta uma das fontes de luz mais confiáveis e usadas no mundo moderno. De tubos de vidro incandescentes a chips LED, menores que grãos de areia,
A jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente nos deu nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs continuaram esse legado com eficiência incomparável e vidas que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão permanece a mesma: iluminar o mundo de maneiras mais inteligentes e sustentáveis. Se você achou esse processo fascinante, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se inscreva no Docs Fabricando para mais análises sobre as incríveis jornadas de fabricação que moldam nosso mundo moderno.